Olá, meu nome é Arlisson, sou biólogo, tenho experiência há aproximadamente 11 anos em qualidade de leite, nos dois âmbitos, tanto de saúde glandular mamária quanto contaminação ambiental do leite. O objetivo desse vídeo, através da cooperativa de Barra Mansa, a qual eu represento profissionalmente também, é mostrar para o produtor regras básicas de higiene, manejos práticos de higiene e básicos para que seja alcançado índice de contaminação ambiental do leite baixos, considerados como CPP, CBT ou UFC, como a gente achar mais conveniente chamar, se trata da mesma coisa. Então, o objetivo desse vídeo é ilustrar isso da maneira mais lúcida possível e mais eficaz. É importante o produtor se atentar imediatamente para a adequação desses parâmetros, porque não alcançando esses parâmetros de hoje, julho de 2019, até outubro desse mesmo ano, se ele não tiver uma média inferior a 300 mil, ele não terá possibilidade de comercialização do teu leite para nenhum tipo de mercado, para nenhuma indústria, para nenhum tipo de segmento que utilize a compra do leite. Então a mudança deve ser imediata, certo e inevitável. Ou se enquadra ou infelizmente não terá o que fazer com o teu produto, que 100% das vezes é uma matéria-prima de sustento da sua própria família. Aqui eu vou fazer a apresentação de ferramentas básicas e essenciais para que a gente possa executar uma ordenha de qualidade. Todos esses itens, equipamentos que vocês estão visualizando aqui, vocês encontram no armazém da cooperativa de Barra Mansa, É procurar os vendedores que eles vão saber informar vocês a necessidade de cada um e o papel de cada um. Então, esse é o aplicador de dipping para pré-desinfecção de teto e pós-desinfecção, o coador de leite com a peneira de pano, que é indispensável, o papel toalha para secagem de tetos, certo? A caneca de fundo negro para teste da caneca e detecção de mastite antes do início da ordenha, certo? A pastilha de cloro estabilizada, certo? Que nós vamos utilizá-la, repartindo ela em 4 quartos, certo? E jogando uma dentro do galão cheio de água, certo? Com 24 horas você tem uma solução bactericida muito eficaz para a desinfecção dos utensílios da ordenha antes da ordenha, certo? E também um pulverizador de pressão, o qual vai ser utilizado para desinfetar as ferramentas antes da ordenha. Lembrando que, certo? Tendo essas ferramentas, a principal influência também da higiene do leite é uma água de boa qualidade na propriedade e que esteja sempre clorada, para que eu possa utilizar essas ferramentas e essas ferramentas me dê um retorno positivo no objetivo que eu busco, que é uma redução da CBT ou da CPP. Vai usar uma lata de leite, certo? Um balde, um coador de leite, certo? É óbvio, tá? Que a necessidade primária, quando eu iniciar minha ordenha, não possa haver nenhum resíduo de leite de nenhuma natureza. Meus utensílios, minhas ferramentas têm que estar extremamente limpas, porque não adianta eu desinfetar uma ferramenta que esteja com gordura de leite, com pedra de leite. Então, a higiene dos utensílios de ordenha é básica, é essencial. Tem que haver a eliminação total da sujeira desses utensílios. Para a produção de uma solução bactericida, certo? Com um custo baixo e muito eficaz, nós utilizamos esse galão abastecido com uma água de qualidade, água pura, certo? E a pastilha que foi mostrada, você pode usar uma parcela com cerca de 1/3, partir ela em 3 pedaços, certo? Esse pedaço você vai colocar aqui, tende a alimentar tranquilamente de 50 a 100 litros, ou seja, você poderá encher esse galão 2 vezes, certo? E essa solução bactericida com 24 horas vai ter um poder de desinfecção muito bom. Então, a fabricação dessa solução é essa, certo? Essa solução você vai utilizá-la através, certo? Desse pulverizador. Você vai abastecê-lo com essa solução, certo? Em toda a ordenha, em todo o processo de higiene, certo? E vai utilizar essa solução para desinfetar as ferramentas
que você vai utilizar durante o processo de ordenha manual. Lembrando que esse procedimento deve ser feito 30 minutos antes do início da ordenha, para que não haja resíduo de cloro no leite, certo? E tenha eficácia. Não adianta fazer 1, 2 horas antes, porque o cloro volatiza muito rápido e vai embora. Eu vou utilizar essas ferramentas: lata de leite, coador de leite, certo? E balde de leite. Com a utilização do pulverizador, certo? De pressão, abastecido por essa solução clorada que você acabou de fazer, 30 minutos antes, nem mais nem depois. Que com 30 minutos você consegue uma volatização do cloro e não a contaminação do leite. Você vai utilizar essa solução para fazer o processo de desinfecção dos seus utensílios, que poderá ser feito dessa maneira, a qual vocês estão vendo. Na lata de leite, a mesma coisa, deverá ser executado do mesmo jeito. Em toda a superfície que vai entrar em contato com o leite, deve ser feita a sanitização com essa solução clorada, certo? Feito isso, você vira a lata e pendura ela em um local que possa drenar essa água, esse resíduo de cloro que ficou, correto? Desinfetou a tampa, irá desinfetar o coador de leite da mesma maneira, certo? E o balde de leite da mesma maneira, fazendo com que essa solução seja drenada posteriormente. O importante disso tudo é você colocar na cabeça que, a partir de agora, sempre que meu leite for entrar em contato com qualquer ferramenta, essa ferramenta não estará somente limpa mais, ela tem que estar desinfetada para que não haja contaminação do leite. Então é isso, desinfetar tudo que for passar o leite. Durante a ordenha, antes, certo, da ordenha, sempre desinfetar. É um raciocínio lógico. Vou passar o leite por ali, vou desinfetar essa ferramenta ou essa superfície ou qualquer coisa que seja. Considerando que a minha lata que vai receber o leite e o coador já estão desinfetados, conforme nós vimos agora há pouco, eu vou utilizar essa mesma solução clorada, certo? Vou abastecer o balde com ela, certo? Até 10 litros de solução, certo? Abastecendo esse balde, certo? Eu vou fazer o processo de desinfecção da minha ordenha, teteira e lata de leite. Então, com minha ordenha ligada, funcionando, abri o vácuo, está funcionando, o que eu faço? Eu pego a teteira, coloco no balde, abro o cone de fechamento. Abrindo o cone de fechamento, a ordenha irá aspirar essa água, essa solução clorada, certo? Que irá passar pelas mangueiras, pela teteira, desinfetando e cair dentro da lata. Caindo dentro da lata, certo? Eu fecho minha torneira de vácuo, certo? Abro minha lata novamente, certo? Movimento essa solução dentro da minha lata, retorno para o balde e repito o processo nos outros conjuntos de ordenha que eu tenho. Então é óbvio, desinfetei a lata, o coador que vai receber o leite daqui a pouco, desinfetei a teteira e o balde, os meus utensílios físicos estão todos desinfetados. Agora o próximo passo é desinfetar a vaca e manter minha mão limpa, etc. Então, amigos, com o bezerro ao pé, antes do bezerro pojar a vaca, certo? Antes dele mamar, de fazer a vaca descer o leite, você deve efetuar o teste da caneca, que deve ser feito com a execução de no mínimo 4 jatos em cada peito, para que a gente possa detectar a presença de mastite e leite impróprio para consumo. Logo feito isso, solta o bezerro e o bezerro poja. Então, gente, após a mamada do bezerro, o bezerro pojou, nós vamos iniciar o processo de pré-desinfecção do teto, que pode ser feito com a mesma solução clorada do tambor. Então, considerando que já foi feito o teste da caneca, a detecção de não a presença de mastite, que não há mastite, você vai fazer a desinfecção do peito, certo? Então, feita a desinfecção do peito com uma solução clorada, para a remoção de todo o resíduo orgânico que possa contaminar o leite, você deve esperar até 15 segundos para iniciar a secagem do teto. Então, deixando o produto agir, você vem, pega o papel toalha, que vai ser o intervalo desse processo de 15 segundos, desse tempo, e inicia-se a secagem do leite para que haja, certo, o início de uma ordenha com tetos limpos e tetos secos, correto? Ela deve ser feita sempre com a palma da mão,
para você remover a sujeira do orifício do teto da vaca. Ele não deve ser feito assim, conforme ao hábito das pessoas. Ele deve ser feito com a palma da mão para que haja a limpeza e a remoção da sujeira do orifício do teto, para que você tenha um teto limpo, certo? Ao contrário, secando assim, você remove a sujeira para o orifício do teto. Então, durante o processo de ordenha mecânica, pode haver algum acidente, por exemplo, a queda da teteira no chão com algum equipamento ligado. Caso haja qualquer tipo de acidente que possa contaminar o leite, para devolver o conjunto à vaca, ele deverá ser limpo e desinfetado novamente antes de voltar para os tetos da vaca. Então, após o processo de pré-desinfecção do teto com a solução clorada e secagem, eu vou iniciar a minha ordenha mecânica com teto limpo e seco. Então, agora nós vamos falar sobre o processo de ordenha a nível de higiene num equipamento de ordenha canalizada, para quem tem ordenha canalizada. Os processos básicos de higiene da vaca são os mesmos para os três ambientes: manual, mecânica, balde-ao-pé e mecânica canalizada. Todavia, a ordenha balde-ao-pé e a ordenha canalizada requer um cuidado de higiene maior. Por quê? Porque é uma limpeza mecânica, o próprio equipamento que faz. Então, deve-se ser respeitado as dosagens de detergente, a temperatura da água, o volume da água, os quais eu vou falar. Então, para iniciar um processo de ordenha num equipamento de ordenha mecânica, 30 minutos antes eu devo desinfetar o meu equipamento com a solução clorada. O da ordenha balde-ao-pé já foi mostrado e o da canalizada se refere nos seguintes passos, que a partir do processo de sanitização, o resto do processo de limpeza é o mesmo para o balde-ao-pé e para a canalizada. Então, na ordenha canalizada, 30 minutos antes do início da ordenha, eu vou fazer a pré-desinfecção com uma solução bactericida, que pode ser uma solução clorada, respeitando o volume de água, que na maioria das vezes, para cada conjunto de ordenha, para cada teteira, numa ordenha canalizada, eu vou precisar de 6 a 8 litros d'água, certo? Então, se for uma ordenha de 10 conjuntos, considerando que eu vou usar 7 litros na média, são 70 litros de água para solução de desinfecção com a utilização de um produto bactericida, que pode ser o ácido peracético, pode ser o cloro, respeitando a dosagem do fabricante do produto. Então, feito a sanitização, eu vou iniciar o processo de ordenha 30 minutos depois. Tirei o leite, fiz o processo de ordenha com todo o processo de higiene, prevenção e etc. O que eu vou fazer? Eu vou iniciar o processo de limpeza do equipamento. Agora não é mais desinfecção, agora é remoção do resíduo de leite, que vai considerar o mesmo volume de água por teteira e vai iniciar pela seguinte fase. Primeira fase, pré-enxágue. Eu vou colocar água na minha ordenha até remover todo o resíduo de leite presente. A água tem que sair na mangueira, certo, da bomba de leite, do mesmo jeito que ela foi aspirada, transparente, sem resíduo de leite. Feito isso, eu vou iniciar o processo de limpeza alcalina clorada, que deve ser com a temperatura a 70 graus, com uma água de qualidade, respeitando o volume de água por conjunto de ordenha. Deve ocorrer de 8 a 10 minutos, no tempo do frio do inverno pode ser 8 minutos, no tempo do verão pode ser 10, com o detergente alcalino clorado por esse período, de 8 a 10 minutos, respeitando a dosagem do fabricante. Feito a limpeza alcalina clorada para a remoção de gordura de leite, que é o objetivo desse processo de limpeza, eu vou fazer um enxágue ácido, que vai ser feito com a água em temperatura ambiente, o mesmo volume utilizado nos outros processos de pré-desinfecção e de limpeza alcalina clorada. Essa água em temperatura ambiente com o detergente ácido, que deverá ser efetuada a circulação por 5 minutos. Era de 8 a 10 na água quente, a 70 graus, agora o enxágue ácido é por 5 minutos. Feito o enxágue ácido, eu vou drenar meu equipamento com essa solução totalmente e vou desligá-lo. Esse padrão de higiene, limpeza alcalina clorada e enxágue ácido, certo? Serve também para a ordenha balde-ao-pé, é o mesmo procedimento. Porém, na ordenha balde-ao-pé, ao invés de eu usar 8 ou 7 litros, eu vou usar 5 litros por conjunto. Se eu tenho uma ordenha com 4 teteiras, são 20 litros que serão usados de água. É basicamente isso. Feito isso, a gente tem uma higiene adequada do equipamento de ordenha. Eu vou falar sobre o processo de higiene do tanque após a coleta do leite pelo motorista do caminhão da indústria, da cooperativa de Barra Mansa.
Então, feito a coleta pelo motorista, imediatamente, tá? Logo quando ele coleta o leite, o ideal é você fazer um enxágue para a remoção do resíduo sólido do leite, enxaguando toda a parte interna do tanque aonde tiver resíduo do leite, para que você possa iniciar a limpeza mecânica. Então, após o enxágue do leite, eu vou usar uma escova apropriada com cabo de alumínio para a higiene do tanque e vou esfregar toda a parte interna do tanque, certo? Que tem contato com o leite, para que haja a remoção de toda a gordura do leite, certo? E uma limpeza adequada do tanque de expansão. Então isso deve ser feito nas paredes, na pá e etc. Usando escova apropriada e sabão neutro de uso veterinário. Para encerrar esse vídeo de apoio ao produtor, eu volto a reforçar que a mudança de hábito em respeito à higiene, ela é indispensável e extremamente necessária. E nós, da Cooperativa de Barra Mansa, estamos com os técnicos dispostos a ajudar cada produtor de acordo com a sua necessidade, com a sua realidade. E melhores informações e contatos você terá nos nossos canais de contato.